a violência das impressões que deixara em Tomé da Póvoa a entrevista com o fidalgo da Casa Morisca não era para se desvanecer com o inquieto sono de uma só noite. No dia seguinte, pela manhã, o fazendeiro acordou ainda indignado e firme na resolução que abraçara de se vingar a seu modo. Nem o ânimo impaciente lhe sofria grande demora na execução. Logo de madrugada, principiou a dispor as coisas para que naquele mesmo dia inaugurar a empresa. Deu contraordens a criados que tinham serviço talhado de véspera, foi mais expedito na visita cotidiana às diversas repartições do casal, afagou mais distraidamente a égua fiel que lhe cheirava aos bolsos, habituais portadores de uma lambarice matutina, deu um beijo nas crianças sem se demorar a fazê-las saltar nos joelhos, mandou que lhe fizessem o almoço mais cedo. Depois de almoçar, calado, contra o seu costume, ergueu-se da mesa, ordenou que 3 criados se preparassem para sair com ele, levando alguns instrumentos de lavoura, e afinal acabou por pedir à mulher as chaves da Casa Morisca. Luísa, a boa, a prudente Luísa, que desde a véspera observava sem reflexões os sinais de desassossego no espírito que manifestava o marido, não pôde, ao ouvir a última ordem, reprimir o movimento de estranheza e, violentando um pouco o seu respeito conjugal, disse, olhando fixamente Tomé: "As chaves da Casa Morisca? Para que queres tu as chaves da Casa Morisca?" "Provavelmente para abrir as portas." "E tu vais lá?" "Vou, e olha que já há mais tempo lá me queria." "E que vais tu fazer à Casa Morisca, Tomé?" "O que vou eu fazer? Vou trabalhar." "Trabalhar? Pois tu tomaste-a de renda." "Tomá-la de renda? Para quê? Então o fidalgo não me deu as chaves. Então não embirrou em que eu havia de ficar com elas. Pois para espantalho não me servem cá em casa. As chaves são para abrir as portas, e quem as tem, entra quando quer." "Sim, mas que tens lá que fazer?" "Oh, não me faltam tarefas. Aquilo não viu enxada há bom tempo. Os canos estão entupidos, as minas por limpar, os tanques rotos, as ruas cobertas de erva, os muros no chão e tudo mais por este gosto." "E então, tu é que vais pôr isso tudo em ordem?" "Vou, sim, senhora. É assim que é de ensinar aquele soberbo, que se julga desonrado, só porque eu lhe fiz um serviço insignificante. Pois agora veremos como rói este que lhe vou fazer. Olha, mulher, vês aquele casarão negro, croado de dentes, muitos dos quais já lhe caíram de velhos? Pois, se eu não lhe puser dentadura nova e lhe lavar aquela cara, de maneira que pareça que está a rir e perca o ar carrancudo com o que dali nos olha, não seja eu quem sou." "Tu não estás em ti, Tomé. Vê lá no que te vais meter. São despesas grandes, e nem tu tens direito para semelhante coisa." "Não sei de histórias. O homem não quer tomar conta da casa enquanto não pagar as suas dívidas. Pôs-me ao meu cuidado. E eu, do que está ao meu cuidado, cuidei sim." "Ih, Jesus, que homem este! Não faças as coisas no ar, Tomé." "Qual no ar? Prometi que hei de trabalhar para pôr aquela casa em cima, só para fazer uma pirraça ao fidalgo. E ainda que tenha de hipotecar todos os meus bens e de arriscar o futuro dos meus filhos, hei de fazê-lo." "Mas já falaste com o Sr. Jorge a esse respeito?" "Não, nem preciso." "Pois devias falar. É um rapaz ajuizado e que põe as coisas no seu lugar." "O que ele me vinha dizer sei eu. E por isso é que não desejo falar-lhe, porque não quero que me tire isto da cabeça, nem quero brigar com ele. Mas os rapazes já estão à minha espera. Vamos lá. Dá cá as chaves, ouviste?" "Tomé, Tomé, olha lá o que fazes. Eu não sei." "Pois por isso, se não sabes, deixa-me cá. Basta-me a chave grande. Eu hoje não passo da quinta." E pegando na chave que a mulher lhe deu a medo, o lavrador saiu à frente dos 3 criados em direção da Casa Morisca. Luísa, a cujo bom senso não agradava à resolução do marido, veio desabafar com a filha. O que sobretudo levava a mal a bondosa Luísa era o não haver o marido consultado Jorge. Para Luísa, Jorge era um conselheiro infalível. A simpatia que sempre lhe inspirara aquela criança, que se não metia com ninguém, como a boa mulher tantas vezes dizia, crescera e misturara-se à admiração, ao respeito e à absoluta confiança, assim que o viu, adolescente, tomar aos ombros o pesado encargo da direção e reforma da sua casa, e que ouviu os louvores em que o entusiasmo de Tomé se desafogava falando dele. Luísa afez-se a supô-lo um ente privilegiado, incapaz de errar, com faculdades criadas para levar ao fim qualquer empresa e realizar todas as suas tensões, por menos execuíveis que parecessem.
o dogma da infalibilidade de Jorge fora por ela definido. Transpirar além disso cá fora o grande sucesso do dia do jantar na casa mourisca e, porventura, a versão mais seguida saíra colorida por aquelas tintas maravilhosas com que o povo ilumina as suas narrativas. O que é certo é que este fato acabou por divinizar Jorge no conceito de Luísa, e agora menos do que nunca ela estava disposta a perdoar ao marido o haver prescindido dos conselhos de um rapaz tão brioso e prudente. Berta escutou o arrazoado materno com um ar pensativo e triste. Ouviu-o sem interromper a longa exposição das excelentes qualidades do filho mais velho do fidalgo e os artigos de benévola acusação, acremente formulados contra Tomé, por quem, aliás, menos do que ninguém estava disposta a condená-lo. De quando em quando, a vista de Berta erguia-se para o vulto escuro da casa mourisca e parecia que o aspecto dela lhe aumentava a melancolia. Luísa saiu enfim da sala, chamada por as exigências do serviço doméstico. Berta ficou só. Reclinando a cabeça à mão e apoiada no peitoril da janela, conservou por muito tempo a imobilidade e a fixidez do olhar que denunciava uma grande abstração. Em que pensaria Berta? Que nuvem cruzaria o seu firmamento para assim lhe projetar sobre a fronte aquelas sombras de tristeza? Operava-se uma revolução moral naquele espírito. Berta saíra criança da aldeia, levando entre as mais agradáveis memórias da infância a dos momentos passados na casa mourisca e das pessoas a quem ali dera então os seus primeiros afetos. Crescera, e essas imagens modificaram-se pela influência do amor na fantasia, pela influência de solidão e dos devaneios de juventude. A de Beatriz, como que santificada pela morte, cercara-se de um esplendor angélico, claro e suave como os raios de luar em luminosas noites de estio. A de Jorge aparecia-lhe como de um amigo leal e seguro, a quem se não confiam puerilidades do coração, mas de quem se pode esperar auxílio e conselho nas provações da vida. A de Maurício, porém, fora a que a imaginação que despertava colorira de mais sedutores reflexos. O seu campeão da infância assumira as formas nobres e prestigiosas dos heróis de todos os poemas de amor. Beleza própria de uma juventude varonil, coragem, generosidade, tudo quanto exaltava e enobrecia a alma, a fantasia daquela rapariga, entregue a si, elaborando a sós sobre as memórias do passado, associara ao nome de Maurício. Fora isto que Berta trouxera no coração para a sua aldeia. Era o seu romance. Tinha ela a razão bastante clara para não o tomar por outra coisa mais real do que um verdadeiro romance, e bastante poder de reflexão para não se deixar dominar por ele. Percebendo que em Maurício não estavam ainda extintas também as memórias do passado e que ainda os seus sentimentos presentes recebiam dele luz e calor, Berta assustou-se, desconfiou de si e mais do que nunca procurou precaver-se, fugindo à influência do que se temia, mas cedendo a ela sem querer. Seguiram-se, porém, as cenas que sabemos, e a íris que rodeava Maurício aos olhos de Berta dissipou-se como um verdadeiro íris em tardes úmidas de inverno. O ideal de Berta não era somente belo, era generoso e impecável, e Maurício não atingia tão alto. O instinto do coração denunciou a Berta o segredo do caráter de Maurício. Não havia depravação nele, somente leviandade e inconstância, mas já era bastante para o desprestigiar. Nem leviano, nem inconstante era o Maurício que sonhara. Pelo contrário, de dia para dia lhe parecia mais na sua verdadeira luz o caráter de Jorge, desse rapaz honesto, generoso, grave, respeitado por todos. As suas qualidades morais atraíram enfim a atenção de Berta, e muita vez, enquanto conversava com Tomé, absorvido em uns vastos e generosos projetos, ou quando seguia pensativo pelos irregulares caminhos dos campos, era ele, sem o suspeitar, o objeto de contemplação de Berta, em quem só então parecia terem feito impressão a nobreza e a inteligência que nos gestos, na fisionomia e nas palavras daquele adolescente se revelavam. A cena do jantar na casa mourisca aumentou a intensidade destas nascentes impressões. Nem podia deixar de ser assim. É natural supor que a imagem de Jorge, desse rapaz corajoso e leal que perante uma desdenhosa companhia do fidalgo se erguera a reivindicar a boa fama da família plebeia, perfidiamente caluniada por um deles, ocupasse o pensamento da que mais sofrera da calúnia e ofuscasse do outro, leviano e estouvado, que concorrera para levantar o aleive.
poderia deixar de insinuar-se em um coração aberto a sentimentos generosos como era o de Berta, esse rapaz de 20 anos diante de quem os velhos se descobriam, cheio de respeito pelas suas nobres qualidades de alma e pela superioridade da sua inteligência? Uma outra causa influíra, porém, além destas, no espírito de Berta e no mesmo sentido que elas. Ainda que à primeira vista se pudesse julgar que diversa deveria ter sido a sua ação. Esta causa fora a frieza, a quase hostilidade delicada com que Jorge a tratava. Berta não se iludia. Via bem claro que Jorge lhe falava sempre constrangido e como se tivesse pressa de interromper um diálogo que o impacientava. Às vezes, havia nas palavras que dele obtinha um leve tom de ironia que ela não sabia a que atribuísse. Este proceder de Jorge deu que pensar a Berta. Formando um conceito elevado do são juízo da seriedade do jovem amigo de seu pai, convencia-se que aquelas maneiras frias com que era tratado por ele não podiam deixar de ter um fundamento. E este fundamento oculto procurava Berta com ânsia em si mesma, estudando profundamente o seu próprio caráter, na esperança de descobrir a solução deste enigma que a afligia. E, ao mesmo tempo, estudava em Jorge o efeito dos esforços com que fazia por vencer aquela prevenção, qualquer que fosse. Sucedeu o que era natural que sucedesse. Não é sem perigo que a imaginação de uma rapariga como Berta se entrega no estudo de um caráter de rapaz como o de Jorge, que lucra sempre em ser estudado e conhecido. À medida que caráteres como este melhor se observam, mais virtudes se lhe descobrem. Ao inverso dos outros, cujos vícios latentes vão pouco e pouco transparecendo no decurso de uma atenta observação e destruindo a impressão favorável que ao princípio produziram. Berta reconheceu um dia que não obrigara impunemente o espírito a pensar a todo o instante em Jorge. Assustou à descoberta, mas o efeito já não podia evitá-lo. Inquieta com os novos sentimentos que lhe invadiam o coração e a levavam a estas vagas apreensões, àquelas tristezas que tão frequentes lhe estavam sendo, não era outro o motivo da distração com que escutara a mãe e da melancolia em que se deixou ficar à janela depois que ela saiu. De repente estremeceu. Jorge, que já não procurava ocultar-se nas visitas que fazia a Tomé e dava aos seus atos uma publicidade mais conforme com o seu caráter, acabara de entrar no pátio da herdade e, desmontando-se, prendia ao cavalo em que viera ao esteio da ramada. Alguns criados que andavam por ali, ocupados em diversos serviços de lavoura, descobriram-se ao vê-lo entrar. Jorge cortejou-os com afabilidade e passou a interrogá-los sobre os pormenores dos trabalhos em que eles se entretinham. Os homens davam-lhes as informações pedidas com os maiores sinais de deferência. Depois, Jorge subiu lentamente as escadas que conduziam à sala onde estava Berta. Ao vê-lo subir o primeiro degrau, ela tentou retirar-se, mas susteve uma inexplicável hesitação, e quando Jorge abriu a porta, ainda a encontrou na sala. O olhar de Jorge desviou-se de Berta, como se contrariado com a sua presença. Vim talvez importuná-la. Perdoe. Ignorava que a acharia aqui, disse Jorge com aparente placidez. Berta não estava menos constrangida ao responder-lhe. Importunar-me? De maneira alguma. Eu é que sinto que meu pai não esteja em casa, que é de certo quem o Sr. Jorge procurava. Ah, seu pai não está em casa? Não, saiu agora mesmo. Berta não ousou dizer para onde. O nome da casa morisca recordaria a cena do jantar, e Berta tremia de recordá-la diante de Jorge. Este caminhou para a janela distraidamente e, passeando a vista pelos campos, perguntou, sem ainda olhar para Berta. Não sabe se o seu pai tardará muito? Eu julgo que sim, mas talvez minha mãe o possa informar melhor. A propósito, chegava Luísa para dar as informações precisas e para fazer cessar o constrangimento daquele diálogo, cuja prolongação seria um martírio para ambos. Ah, Sr. Jorge, exclamou Luísa logo que o viu. Ainda bem que veio. E pena é que não viesse meia hora mais cedo. Então era cá tão necessária a minha presença? Ora, se era! Eu ponho as mãos numas horas, se estando cá o Sr. Jorge, se metia aquela cisma na cabeça do meu Tomé. Que cisma é essa de que fala? Pois então não sabe para o que havia de dar àquele homem de Cristo. Não sei, não. Oh, Berta, então tu não disseste ao Sr. Jorge para onde teu pai foi? Eu ignorava.
Ora, adeus, se eu não tenho falado de outra coisa desde que ele saiu. Ignorava. Vocês sempre têm coisas. Pois o meu Tomé está a estas horas na casa morisca. A fazer o quê? Isso só ele sabe. E Deus! Mal almoçou, foi para lá com 3 criados. Diz ele que já que o fidalgo teima-lhe pôr as chaves em casa e que todo se espinhou por ele lhe querer ser prestável, vai fazer o bem que puder à sua família e melhorar a quinta e a casa morisca, e que ainda que tenha de empenhar os seus teres e o dos seus filhos, se há de vingar do fidalgo, fazendo-lhe o bem que estiver na sua mão. E tirem lá isso da cabeça. É uma alma generosa a de Tomé, mas eu o dissuadirei dessa vingança que viria transtornar os meus planos e tirar-me a glória a que aspiro de trabalhar por minhas mãos nessa obra de restauração. Eu não disse: Tomé, tu não faças nada sem falar com o Sr. Jorge. Mas qual? Bem me importava ele com o que eu pregava. É um bom serás o meu Tomé. Em 20 anos de casado nunca me deu um desgosto. Pode haver maridos tão bons como ele. Melhores não posso crer que haja. Devo dizer o que é verdade. Mas lá de quando em quando, em se lhe metendo umas cismas na cabeça, adeus minhas encomendas, já se lhe não dá a volta. Só o Sr. Jorge. Ele, lá ao Sr. Jorge ainda cede. E o que ele lhe não fizer, escusam aí de vir os poderes do mundo que nada fazem. Lá o Sr. Jorge, credo, isso basta ouvi-lo falar em si. Ora, não é agora por estar presente, mas razão tem ele para fazer o que faz. Obrigado, Sra. Luísa. Obrigado por quê? Oh, filho, não, a minha boca não é para gabar quem não o merece. Mas diga-me cá, que rapaz há aí que faça o que o menino faz? Que na sua idade, em que, enfim, todos sabemos que o que se quer é brincar, olha como um homem por sua casa, como nem muitos velhos sabem. E depois, ó Sr. Jorge, sempre lhe digo que ainda há bem poucos dias estes olhos choraram bastante lágrimas por sua causa. Por minha causa? Pois vi-la chorar, Sra. Luísa. Oh, não foi por mal que me fizesse. Foi porque, enfim, há certas ações que bolem cá dentro com uma pessoa e, quando me contaram o que se passou em sua casa com aqueles vadios dos seus primos, e em que o menino... Oh, não falemos nisso, Sra. Luísa, não vale a pena. Se não vale, olhe que não fui só eu que chorei. E Berta? Ah, sinto de veras ter sido motivo de um desgosto para Berta, disse Jorge no tom de que habitualmente usava falando dela. Berta não pôde responder. Desgosto, acudiu Luísa. Ora essa, antes ela deve agradecer-lhe. E querem ver que ainda o não fizeste, Berta? A confusão de Berta aumentou com esta arguição da mãe. Jorge atalhou. Eu é que me esqueci de pedir a Berta perdão por haver dado ensejo com os meus atos a que o senhor não o mandasse por bocas de pessoas a todos os respeitos indignas de pronunciá-lo. Coisas minhas. Ando tão alheia ao trato do mundo que a cada passo caio nestas imprudências e sacrifico os outros sem o querer. Berta tem razão para estranhar este caráter bravio, mas espero que me perdoará. Berta ia responder, mas era tal a sua comoção, aumentada pelo modo que Jorge dissera estas palavras, que sentiu que não seria possível formular uma resposta. Os olhos inundaram-se-lhe de lágrimas e o rosto traiu-a. Levantando-se agitada, saiu da sala em silêncio, como se precisasse estar só para desafogar em lágrimas a opressão que a angustiava. Luísa viu-a sair e ficou admirada. Olhou para Jorge com estranheza e olhou para a porta como se não soubesse explicar a cena a que assistira. Estas raparigas têm uns modos... Já viram uma coisa assim? Murmurou ela, passando a primeira surpresa. Queira perdoar, Sr. Jorge. Igualmente enleado, Jorge procurou mudar o sentido da conversa, falando outra vez de Tomé, em procura do qual saiu poucos minutos depois. Assim que o viu deixar a sala, Luísa ficou pensativa por algum tempo e no fim disse em voz alta, como era costume seu. Deixá-los. Se assim fosse, tanto melhor. Coisas mais incríveis se tenha visto, seja o que Deus quiser. Ao passar no patamar das escadas que davam para o quinteiro, Jorge encontrou a Berta, que parecia esperá-lo. Cortejando-a, procurou nos olhos dela o vestígio de lágrimas. Sr. Jorge, disse-lhe Berta, com voz triste e levemente trêmula. Perdoe-me a minha perturbação de há pouco. Fui obrigada a sair da sala sem lhe dizer nem uma simples palavra de agradecimento por muito que lhe devia. Mas creia que não é porque o desconheça. O que me deve? Então,
Quer que lhe repita o que já lá dentro lhe disse? Eu sou que tenho a pedir perdão. Basta, Sr. Jorge, atalhou Berta tentando sorrir, mas raiando-lhe o sorriso por entre mal contidas lágrimas, como o sol no meio da chuva do inverno. Hoje não, mas em outro dia há de dizer-me porque não é meu amigo. Jorge estremeceu e, olhando para ela, repetiu. Porque não sou seu amigo. Que quer dizer, Berta? Oh, creia que há sinais que não enganam, seja o que for, mas no seu pensamento há alguma coisa contra mim, Sr. Jorge. É pouco dissimulado, bem vê, não o pode disfarçar. Berta, mas que criancice! Pois que há de haver contra si no meu pensamento? Não sei, um dia me dirá, não é verdade? É muito leal e muito generoso para não me dizer. Bem vê que preciso sabê-lo para me emendar. Porque eu desejava que fosse meu amigo, Sr. Jorge. Todos o respeitam, todos falam na sua generosidade. Espero que não a desmentirá comigo. Porém, ia Jorge a objetar quando Berta o interrompeu, dizendo: Agora não. Lembre-se só de que eu fico acreditando que será sincero comigo no dia em que eu o interrogar e que de certo não se recusará então a falar-me com franqueza. Adeus, Sr. Jorge. Creia que desejava de veras que fosse tão meu amigo como é de meu pai. E retirou-se depois de pronunciar estas palavras. Jorge desceu vagarosamente as escadas, montou distraído o cavalo que o aguardava no quinteiro e deixou a rédea livre, de maneira que o animal seguiu a passo o caminho da casa que por tanto tempo lhe dera abrigo, o caminho da casa mourisca. Desapercebidamente ia passando Jorge por todos os lugares intermédios. As palavras de Berta, animadas por aquela sentida comoção que a dominava ao falar-lhe, estavam-lhe ainda nos ouvidos e nos olhos a imagem da gentil rapariga em que uma grave expressão de dor mais realçava a beleza. E se voltar a interrogar-me, pensava Jorge, que posso eu dizer-lhe? Que devo confessar-lhe? Nada, pois que tenho eu contra ela. Pobre rapariga. Mas é certo que me parece que tenho sido um tanto rude, um tanto desabrido. E porquê? Jorge parecia neste momento estar sondando o fundo do seu próprio coração para investigar a verdade. De repente fez um movimento com a cabeça como tentando rejeitar uma ideia pertinaz. Mas isto não pode ser, senhor. Isto é uma loucura que não tem razão de existir, pois não é de ter força de abafar a nascença. Acaso o sangue da minha idade também me há de fazer doidejar como aos outros? Eu, felizmente, não possuo o temperamento de Maurício e hei de vencer na luta. Hei de... Mas, em todo caso, é uma puerilidade a maneira por que estou procedendo com Berta. Porque é certo que o modo que a trato não é natural. É medo de me trair? Mais me trai ainda por esta forma. É despeito por as atenções que a vejo dar a outro, a meu irmão? Mas é uma vileza da minha parte, a meu irmão. É verdade que se ele amasse de veras, mas eu que o conheço... É uma loucura afinal, é o que é. E fiem-se no juízo de um rapaz de 20 anos. Aí estou eu, tão doido como qualquer desses estovados. E o mais é que a minha que se não perdoaria a loucura. A loucura em um rapaz de juízo é um delito imperdoável. Se soubessem por aí, se descobrissem... E quem havia de dizer? Ora vejam, um rapaz que parecia tão ajuizado... É como eles principiam logo. Ai, tem pesadas responsabilidades, o que na minha idade mereceu que lhe chamassem um rapaz de juízo. É preciso a cada momento sufocar a revolta do temperamento e da idade, lutar incessantemente com a imaginação, e hei de lutar. É forçoso que não deixe sair cá de dentro os meus desvarios de rapaz. Doidejo o coração à sua vontade, contanto que só eu saiba, mas a meta é comigo e não com ela. Berta tem razão em perguntar-me o motivo da minha hostilidade. A minha hostilidade? Ah, se ela tivesse um olhar mais penetrante, disso é que me receio. Não há que ver. Hei de preocupar tanto a minha cabeça com algarismos e negócios, que hei de por força perder a consciência dos afetos, e é assim que hei de matá-los. Neste momento vencia Jorge o declive que levava à porta principal da casa mourisca. O caminho desafrontado naquela altura de árvores e de sebes altas subia à vista do casal de Tomé e permitia descobrir na encosta fronteiras as veredas que para lá conduziam. Jorge desviou naturalmente a vista para aquele sítio.
Na varanda da entrada divisava-se ainda o vulto de Berta na mesma posição em que a deixara. Alvoroçou-se o coração do rapaz com isso, ao mesmo tempo, porém, ia subindo na direção da herdade um cavaleiro que ele reconheceu ser Maurício. Esta nova descoberta desagradou-lhe manifestamente. Purpurearam-se-lhe as faces por momentos e a fronte contraiu-se-lhe com uma expressão de desgosto. Pela primeira vez fustigou o cavalo que até ali deixara entregue ao capricho. Maurício, que também da outra margem avistara o irmão, fez-lhe um aceno com a mão, ao qual Jorge respondeu, apontando-lhe a casa morisca como a designar-lhe o destino do seu passeio. Maurício replicou-lhe com um movimento de braço, exprimindo que o seu giro era mais extenso e para o outro lado. E na direção que seguia era inevitável a passagem por a casa de Tomé da Póvoa. Por isso ela se demorou na varanda, murmurou Jorge com amargura, e prosseguiu olhando para Maurício. Aquele pode ser louco à vontade, ninguém lhe o estranhará, ninguém lhe fará disso um crime. E afinal, talvez que de nós dois não seja ele o mais louco. A loucura é inseparável do homem. Umas vezes toma-lhe a cabeça e deixa-lhe em paz o coração, que nunca se empenha nos desvarios a que ela é arrastada. É o caso de Maurício. Outras vezes há na cabeça a frieza da razão e há o coração desta loucura para o perturbar com afetos. Quer-me parecer que é o que sucede comigo. O cavalo parou espontaneamente à porta da casa morisca e arrancou Jorge à corrente de vagas cogitações em que lhe flutuava o espírito. Vamos, Jorge, dizia ele a si mesmo, ao desmontar. Já agora é necessário ser rapaz de juízo até ao fim. Tu não tens o direito de condescender com a tua mocidade, homem. Ninguém te revelaria os ardores da juventude, porque todos te suponham o sangue de gelo. E serenando outra vez a fisionomia, até ali um pouco alterada sob a influência de encontrados pensamentos, entrou para a quinta em procura de Tomé, que o precedera aí. Quando, depois de algumas pesquisas, Jorge, guiado por o som das vozes e por um ruído de sachos e de enxadas, conseguiu avistar o fazendeiro, não pôde reter um sorriso de estranheza e de simpatia que o espetáculo que via lhe provocava. E tão grato efeito parecia produzir-lhe esse espetáculo que, sem ter querido interrompê-lo com a sua presença, continuou por algum tempo observando-o. Efetivamente, para quem soubesse a verdadeira significação dos atos em que Tomé estava empenhado naquele momento, não seria para estranhar o sorriso de Jorge nem a sua expressão dúplice de simpatia e de espanto. Tomé não havia meditado no plano para a vingança que jurara contra o fidalgo. Ansiava por principiar a pô-la em prática, e incitou-a sem método nem sistema. Intimou os criados para que o acompanhassem sem que tivesse ainda pensado no que lhes mandaria fazer. Chegados que foram à quinta, fixou-se na primeira avenida, à entrada, e aí principiou a azáfama, arrancando as ervas inúteis, decepando os ramos mortos, varrendo as folhas caídas, amparando os arbustos derrubados sobre o caminho, desassombrando as plantas afrontadas e à míngua de sol, enxugando e nivelando os passeios alagados e desobstruindo os enganamentos de rega. A rua ficou que era um primor. No momento em que Jorge o avistou, limpava aos criados o limo depositado em um tanque, enquanto Tomé, suando, tentava erguer sob o pedestal a estátua de pedra de não sei que divindade pagã, que havia muitos anos repousava em leito de malvas e ortigas, coberta de líquenes esverdeados. É dia de festa por cá, à balbúrdia que estou vendo, disse Jorge, adiantando-se enfim e aparecendo aos olhos do fazendeiro, que se voltou, precipitado ao ouvir-lhe a voz. Quem visse, dizia que passa por aqui procissão e que nós somos mordomos. Tomé, readquirindo a sua presença de espírito, respondeu. Procissão não digo, mas festa em que eu sou mordomo há de haver aqui, se Deus me der saúde. Bem, visto que o Tomé é o juiz da festa, pode dispor do seu tempo sem pedir licença a ninguém. Por isso há de conceder-me um momento de conversa. Não, Sr. Jorge, tenha paciência, mas eu tenho grande empenho em dar andamento a isto. E eu, absoluta necessidade de falar-lhe. Ora, valha-me Deus! E eu então, que estou quase a adivinhar o que me vai dizer. Talvez não. O que lhe afirmo é que se me quer tirar da cabeça isto que se me meteu cá dentro, é tempo perdido. Não faça conjecturas antecipadas, Tomé. Sente-se primeiro. Pois vá lá. Vocês sigam por aí adiante, disse o lavrador, voltando-se para os criados. E além, naquela nora...
Pode mandá-los embora, Tomé, atalhou Jorge. Embora? Adeus, é o que eu digo. Olhe que se é com o fim de me dissuadir que... Mande-os embora, que está a cair o meio-dia e pouco serviço podem fazer até lá. De tarde ou amanhã continuarão, se o Tomé achar conveniente. Não hei de achar. Enfim, vão lá à sua vida, mas em sendo 2 horas... Ora, adeus, deixa as ordens para lhes dar em casa, que tem tempo, atalhou pela 2ª vez Jorge. Pois tenho, mas enfim, e de lá com Deus. E ficando só com o jovem fidalgo, Tomé da Póvoa cruzou os braços e interrogou em tom de amigável enfado. Aqui me tem. Então o que é que me quer? Jorge enfiou o braço no dele e, encaminhando-o para o tanque de pedra, limpo e esfregado de pouco pelos criados da herdade, disse-lhe: Vamos sentar-nos ali, que o que eu tenho a dizer-lhe é sério e precisa de ser tratado com sossego e descanso. E sentando-se ambos na borda do tanque, voltados na direção da casa mourisca, cuja fachada se descobria por entre uma das árvores, Jorge prosseguiu: Agora que estamos sós, Tomé, vai dizer-me o que significa toda esta brincadeira. À palavra brincadeira, o fazendeiro deu um salto. Eu não disse. Ele aí vem com as suas reflexões, por essa esperava eu. Mas não tem dúvida, eu estou pronto para explicar-lhe a brincadeira. Se o Sr. Jorge visse, como eu vi, olharem as minhas ações como insultos, não serviços, que bem sei que não os fiz, mas pelo menos bons desejos, como são os que tenho de lhe ser útil e aos teus, também não havia de sofrer com tanta paciência a injustiça que não procurasse tirar desforra. E Tomé, levantando-se, pôs-se a passear agitado. Mas venha cá, Tomé, quem diz que não tem razão em se ofender e até em se vingar nobremente, como empreendeu fazê-lo? Sim, mas então não chame brincadeira ao que faço, tornou o fazendeiro amuado. Chamo, por ver que não realiza a sua vingança por essa forma. O Tomé, se pensar a sangue frio, há de ser o primeiro a concordar comigo. Ora diga, pois acha que a obra mais difícil de levar a efeito em nossa casa é a limpeza destas ruas e destes tanques? Acha que vale a pena principiar por aqui a exercer a sua atividade? Se um dia, entrando em bom caminho a administração dos nossos bens, nos restituir, como espero, o pleno gozo deles, livre das demandas, dos ónus e da usura que os definham, não lhe parece que os nossos criados farão em 2 ou 3 dias obras correspondentes ao valor da sua vingança? Lá iremos. Da quinta subirei os degraus e entrarei em casa, que arremoçarei do portal até aos telhados. E que é tudo isso, para o muito que ainda haveria por fazer, e onde os seus auxílios poderiam ser-nos mais vantajosos. Não vale muito mais tudo o que já tem feito. O Tomé bem sabe que o nosso grande mal não está naquelas pedras caídas. Isso é apenas o sintoma da doença, que é preciso combater primeiro. Pois, sim, mas... titubeou o lavrador já abalado. Sabe o que consegue com isso, Tomé? Consegue uma vingança aparente, que fala mais aos olhos, isso é verdade, mas não a vingança real, generosa e nobre, representada pelo empenho em auxiliar-me de veras na obra que empreendi. Consegue contrastar as minhas ambições. Sou eu quem mais sofro da sua vingança. Esta casa, como sabe, é apenas uma pequena parte da nossa propriedade, mas é a que, por assim dizer, a representa. O povo, enquanto não vir renovar aquelas ameias caídas, aclarar aquelas pedras negras, restaurar aquela capela abandonada, nunca se persuadirá de que a nossa casa conseguiu escapar do naufrágio em que esteve para perder-se. Quando eu tivesse assentado em bases sólidas esta propriedade que encontrei vacilante, quando pudesse desafogadamente chamar meu ao mesmo que os meus avós chamaram deles, havia então de renovar esta velha habitação, que só então teria o direito de sorrir defronte da sua herdade, Tomé, e dessas alegres casas que aí se estendem por a colina abaixo. Nesse dia ficaria o povo sabendo que eu tinha cumprido um dever e havia de respeitar-me por força. Mas o Tomé quer privar-me dessa glória. Vai fazer sorrir esse fiel confidente dos nossos infortúnios, quando ainda o sorriso é uma mentira e uma ironia dos teus proprietários. Depois, embora eu lute e obre prodígios e consiga vencer, o povo dirá: os fidalgos da casa mourisca estão hoje melhor do que já estiveram. Houve um homem, o dono do casal ali de fronte, que teve compaixão deles e lhes restaurou por esmola a casa que caía em ruínas.
Não falarão nos seus outros valiosos serviços, que não os conhecem nem apreciam. Não falarão daqueles de que me não envergonho, antes me orgulho de confessar. Falarão apenas do único que me humilha, do único que tem efetivamente um caráter de esmola, do menos importante de todos, do que se realizaria com o rendimento da nossa menor tapada depois de remidos. Agora veja lá, Tomé, se o seu intento é realmente o de humilhar-me, prossiga na sua obra, que eu prometo não a embaraçar com os meios legais que não desconhece. Mas se a sua vingança é, como suponho, mais nobre, mais digna de si, se ousa fazer-nos bem, apesar do orgulho que lhe rejeita, sem se lhe importar que um bem seja aparente para que os outros nos vejam humilhados, então deixa ao seu juízo resolver se este é o melhor caminho que tem a seguir. Tomé da Póvoa ouviu tudo isto com os olhos no chão, apertando o lábio inferior entre o pólex e o índex e balanceando lentamente com o corpo. Depois que Jorge acabou de falar, permaneceu assim ainda por algum tempo e acabou por dizer: Bem, visto isso, desisto. Engolirei os meus protestos conforme puder. Não digo que não tem razão. Acho até que tem. Quando me resolvia isto, pensava só no fidalgo, não pensava no Sr. Jorge. Agora vejo que fui muito apressado. Muito bem, farei por me resignar. Lá me custa, mas... Não lhe peço que desista da sua vingança. Quero também que um dia a verdade obrigue meu pai a reconhecer que a nobreza não está só nos pergaminhos e que a aliança com um homem honrado honra sempre quem a contrai. Tomé já tinha lágrimas nos olhos ao apertar a mão a Jorge. Peço-lhe até que continue o seu auxílio, sem o qual eu nada faria, e até vou indicar-lhe um género de serviços que espero dever-lhe. Fale, Sr. Jorge. O que o senhor de mim não conseguir, ninguém consegue. Há muito que desejo ir ao Porto. A espécie de auxílio a que meu pai me condenou facilita-me agora essa empresa. Queria conversar diretamente com os nossos advogados na demanda do casal do Reguengo. Parece-me que há circunstâncias de valor que no processo não se têm feito sentir devidamente. Depois, aquele documento que lhe mostrei não me sai da ideia. Enfim, pode ser uma ilusão minha, mas tenho com tanto afinco estudado a questão que me parece que vejo claro nela. E como sabe, Tomé, se ela se nos resolvesse favoravelmente, era meia vitória ganha. Isso era. Portanto, quando o Tomé puder dispor de si, desejava que me acompanhasse à cidade para me apresentar aos juízes e letrados que conhece. Depois, tenho ainda outro fim em vista. Desenredadas estas teias que me embaraçam, preciso de um grande capital para incorporar à terra, para tirar dela os recursos que de outra maneira não pode dar. A sua generosidade e os seus sacrifícios não podem ir tão longe. Graças a eles, já a usura me deixa respirar mais livremente. E já a equidade substitui o dolo de muitos dos contratos da nossa casa. Mais tarde, a escala do empréstimo tem de subir forçosamente para realizar em grande os aperfeiçoamentos agrícolas que em pequeno vou ensaiando. O capital particular não me bastará para esse intento. Lembrei-me da nova companhia de crédito perdial que se instalou agora no país. Preciso, pois, informar-me dos negócios atinentes a estas operações e da regularidade de alguns títulos que possuímos. Pode auxiliar-me no que lhe peço? Amanhã partiremos, se quiser. Pois seja amanhã. E não acha que encaminho melhor a sua vingança por este lado, Tomé? Acho que quem tem o juízo do Sr. Jorge pode muito bem passar sem o auxílio de pessoa alguma. Mas, enfim, cá estou às ordens. Passada meia hora, entrou Tomé em casa e participou à mulher que ia no dia seguinte ao Porto, na companhia de Jorge, e que talvez aí se demorasse alguns dias. Luísa ficou compreendendo que os projetos de restauração da Casa Morisca haviam sido pelo menos adiados, e com isto cresceu nela a admiração pelo caráter de Jorge. Mas Luísa tinha durante aquela manhã recebido impressões que não se atrevia a revelar totalmente ao marido, mas que a não deixavam estar sossegada, enquanto não transpirassem em vagas insinuações. Estavam à janela os dois esposos, conversando placidamente de Jorge e de Dom Luís e da próxima jornada à cidade, quando Luísa, depois de uma pausa na conversa, disse ex-abrupto para o marido: Ó Tomé, e que dirias tu se um dia a tua filha morasse naquela casa? E ao dizer isto, designava com a cabeça a Casa Morisca.
Tomé olhou para a mulher como se aquelas palavras lhes fizessem duvidar da firmeza do juízo dela. Que queres tu dizer com isso? Ora, isto de rapazes e raparigas, quando se vêem a miúdo, Tomé corou, exclamando com mau modo. Tu estás doida, Luísa? Ora, adeus, quem sabe lá? Oh, mulher, não queiras que eu perca a confiança que sempre tive no teu bom juízo. Eu não digo, mas enfim. Ora, adeus, atalhou Tomé, quase agastado. Há certas coisas que nem a brincar se dizem. Pois, que mal havia. Mal. Oh, Luísa, peço-te, por favor, que te não ponhas com essas graças. Ora, para o que te havia de dar. Então porquê? Ora, porque não? Há certas lembranças que até me envergonho de pensar nelas. Luísa, em vista da repugnância do marido, não ousou insistir. Mas a pobre mulher, com as ambições de mãe, já não podia deixar de olhar a casa mourisca e imaginar o efeito que produziria à sua Berta em uma das balaustradas ou das ogivas daquele antigo edifício. Fim do capítulo 21.